Sou verde rosa, sou aquele eu. Sou de fato de direito, moço duro de roer. Sou verde rosa. Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Fábio. Vai comentar um pouquinho aí sobre a participação popular de forma geral. Fábio, o espaço é teu. Prazer. Obrigado pela oportunidade. Fala um pouquinho quem é o Fábio, o que o Fábio faz, o que o Fábio participa. A gente aqui no bairro, né, eu sou oriundo do bairro do Marapé já há 42 anos, né? Sou presidente de uma banda carnavalesca que vê muito projetos sociais, né, que você já participou e tal. E eu acho muito importante esse tipo de debate em relação aos problemas do bairro, da cidade, como sanar, né? Porque hoje o bairro do Marapé hoje é um bairro muito populoso, mas que cresceu demais dos últimos 20 anos para cá, né? Sim. Mas como todo bairro tem a sua deficiência, né? E a gente procura sempre o melhor, né? Sempre melhorar. Isso aí. Fábio, entrando um pouquinho nesse tema de melhorar, né? Enfim, tentar fazer o nosso melhor para as coisas. Qual a importância das pessoas participarem das organizações sociais? Seja ela um sindicato, seja ela uma associação, uma banda, né? Uma igreja. Qual a importância da participação das pessoas nessas organizações? Eu acho muito importante, né? Tudo que envolve moradores oriundos do bairro, em prol do social do bairro, é super importante. E é um bairro que vem desenvolvendo muito, está tendo um desenvolvimento muito grande, né? Apesar de as pessoas no meio político, meio social, não tá interagindo muito, né? A gente, hoje no Marapé, a gente tem pouca representatividade em relação a vereador, conselhos tutelares, que eu acho que hoje é tão importante quanto um vereador, né? Em relação a crianças, e que você está vendo, né? A situação do país, o social, hoje a gente está vivendo num país dividido em relação a... É difícil a gente não querer entrar na política, mas ao mesmo tempo Sim, é importante, né? Eu acho que o sindicato, em relação ao lado social, também ajuda. Não vou dizer... Eu nunca fui muito fã de sindicato, né? Eu fui filiado ao Sintra Saúde há 12 anos e eu não vi muito o lado social do sindicato, né? Eu vejo o lado mais político do que para a própria ação do sindicato, né? Eu acho que o sindicato no social teria que ser um pouco mais participativo, né? Bacana. Mas não que não seja útil. Eu tenho sindicatos até que eu acho até idôneos, né? Mas alguns visam muito o lado pessoal, né? E alguns até político. Então, não que eu seja radical em relação ao sindicato, né? Não, tranquilo. Vamos lá. Partindo aí um pouquinho dessa participação, como você entende qual a importância das pessoas participarem da escolha dos nossos representantes? Seja ele vereador, conselheiro tutelar, presidente da república, governador. Qual a importância da população participar da escolha? Então, hoje a gente fala de política, é uma coisa meio complexa, né? O povo está um pouco descrente, né? Do poder público, dos políticos em região, para presidente, para vereador. Então, eu tenho um parecer em relação a vereador, que inclusive eu já tentei até passar por um projeto com um vereador, eu tinha muita proximidade. Eu acho que a vereança teria que ser a vereança distrital. Sabe por quê? Eu acho que quem sabe dos problemas do bairro é quem é do bairro, é oriundo do bairro. Eu não acho justo, não que o vereador não seja para a cidade em si, mas eu acho que o vereador do bairro teria que ter uma visão um pouco melhor para onde ele reside, no caso, né? Você também é da política, você deve estar sabendo, não sei se você apropria da mesma ideia que eu, porque quem sabe realmente dos problemas do bairro são quem são oriundos do bairro. E os votos do bairro hoje estão migrando muito para outros, né? O vereador vem da ponta da praia para ganhar voto num bairro que ele não sabe dos problemas. Não tem identidade. Né? Não tem identidade, não tem aquela raiz. Não que seja necessariamente, mas eu acho que, pelo menos,
tinha que ter uma representatividade, que nem na Zona Noroeste, tem 3, 4 vereadores que são de lá, moradores, entendeu? As pessoas conhecem, debates, tem como cobrar, tá? Cobrar numa forma, não cobrar de uma forma rude, cobrar, Fabiano, dando um exemplo como você e tal, né, que está sempre participando de projetos sociais, né? Eu vejo você, uma pessoa aqui do bairro aqui, você já vem de um grupo da igreja, né, de bairro, também foi diretor de banda. Pô, quem sabe dos problemas do bairro é a gente. Eu acho difícil as pessoas, né, migram, e às vezes migra, eu sou uma pessoa meio polêmico no bairro, porque às vezes não é questão de ser crítico, né? As pessoas usam muito da dificuldade das pessoas para procurar o bem, né? O bem que seria para o bairro, mas é um bem próprio. E eu sou meio crítico em relação a isso. Já tive convite para sair para vereador no bairro 340 vezes, mas eu não tenho, a gente tem que entrar no jogo deles, né? É difícil a gente falar, não é o teu, não é a tua praia, você sabe que eu sou assim, sempre fui assim, sempre lutei pelo bairro, pela cidade, sou diretor de uma escola de samba, sou presidente de uma banda, faço projetos sociais, tenho várias ações sociais que eu trabalho, eu ajudo, mas eu procuro me afastar. A gente tem uma sociedade de melhoramento de bairro aqui, que estou tendo uma certa dificuldade de ingressar para ajudar, para agariar pessoas para ajudar, porque é uma coisa muito fechada, teria que ser uma coisa mais aberta para a população do bairro, né? E virou tipo desculpe a palavra, um monopólio, monopolizou a coisa, e a razão social da sociedade de melhoramento é para o bairro, não está sendo para isso, está sendo para outros fins. É difícil a gente falar, mas é complicado. Não, tudo bem. Vamos falar um pouquinho agora de qual é o impacto das pessoas não participarem da escolha dos representantes. Então, eu costumo brincar que, né, fazer uma comparativa é a mesma coisa você chegar no restaurante, sentar para comer, quando o garçom chegar, você fala, na mesa do lado vai escolher o que eu vou comer, né? Então. Mas aí eu queria ouvir de você qual é o impacto que você eu acho assim, eu acho que a população, em relação a isso, eles estão mais conscientes, né? De ser mais participativo em relação a tudo, a votação para vereador, eu acho que o que está pecando muito, e é um órgão muito importante para a cidade, é para o Conselho Tutelar. Eu acho que tem o mesmo propósito de com a vereança. Porque um Conselho Tutelar, Fabiano, hoje é um órgão muito importante, até para a formação de uma criança, né? A criança, às vezes, tem um pai que tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de vício. Quem vai ter o contato com a criança, devido às dificuldades da família, com droga, mesmo problemas sociais, financeiros, é o conselheiro tutelar. E é uma eleição que a própria população ainda não está levando muito a sério. Menos até que para vereador. E eu acho que o conselheiro tutelar tem mais importância até que o vereador, que ele entra no meio do problema da família. O vereador já é uma coisa mais não tão complexa. O conselho tutelar, o cara entra dentro da casa da pessoa, vê o problema, vê a verdadeira necessidade que a criança mais tem, pontual, né? Que a família tem. E a população ainda não está levando muito a sério. Eu acho que teria que ser o voto, a minha opinião, né? A independente da consciência do eleitor, eu acho que o voto para conselheiro tutelar teria que ser obrigatório também. É uma das coisas que a gente vai falar. A situação do conselho tutelar, ela é um pouquinho, né, a gente fala nebulosa, justamente por causa disso, né? O conselheiro tutelar, ele tem que blindar a criança de várias formas. Sim. E uma delas, às vezes até da própria família. Às vezes é a escola, né? Às vezes é a sociedade de forma geral, um hospital, enfim, tem várias situações que, né, entram nessa seara da criança. E aí, para você se tornar um candidato ao Conselho Tutelar, você tem algumas obrigatoriedades. Uma delas é apresentar a documentação que você já trabalha, né, com crianças de alguma forma. Já tem um social relacionado. Né? Essa documentação tem que ser aceita. E aí a próxima fase é uma prova. Você tem que ter uma prova específica. Você pontuando nessa prova, aí sim você vai para a eleição. Só que aí tem essa situação, né? A eleição não é uma eleição obrigatória.
Então aí você vai numa outra situação que é um pouquinho, né, mais complicada complexa, e mais complexa de você fazer as pessoas irem votar. E aí, além disso, para continuar um pouquinho a dificuldade, muitas vezes o local de votação muda. Porque como não são todas as escolas que estão disponíveis, às vezes junta 2, 3 escolas, Sim. e aí gera esse transtorno, eu não voto aqui, eu voto lá e tal, e às vezes as pessoas não querem ir. Então é todo um cenário um pouco, né, complexo. Eu acho que é uma votação que é tão necessária e tão importante quanto vereador, e não tem tanto empenho, né, até do próprio poder público, né, em relação a isso, a prefeitura, em relação a isso. Eu acho isso extremamente preocupante, né? Porque uma categoria que é tão importante no social da criança e da família, eu acho que o poder público teria que ter uma visão um pouquinho melhor sobre isso, né? Porque eu, como pai de família, eu acho extremamente importante. Eu nunca deixei de votar para conselheiro tutelar. E sempre fui bairrista, sempre procurei votar em conselheiros do meu bairro, que é o Marapé. Certo? Isso é uma visão minha, que eu acho que a gente tem que ver pelo social que a gente está vindo do bairro, né? A gente já vem conselheiro tutelar do bairro, é a mesma coisa que eu falo para vereador, para vir da ponta da praia para querer agariar voto para conselheiro tutelar aqui, sendo que ele não vai trabalhar na região. Eu sou meio afastado sobre isso. Eu não sei como é que é a divisão. Então é isso que eu ia explicar agora. A divisão dessa parte de trabalho é assim, conforme você for... Primeiro que eu voto direto, né? Não tem partido, não tem dobradinha, não tem nada. O que for mais votado é o que escolhe. Voto único. Você na cidade, você pode votar. Em Santos, por exemplo, você pode ser... São em 3, né? 3 votos. Sim. Só que você vai ser eleito pelos seus votos. Você não vai contar com voto... É o majoritário, né? É o voto direto. E aí, você sendo eleito, você começa as escolhas, né? Então conforme você for os primeiros a ser votado, você não vai ser designado. Você pode escolher dentro do que tem disponível. Claro que vai chegar uma hora que você não vai ter mais opção. Não vai ter mais opção devido à colocação de votos. Então, no caso, você tem uma votação, você tem a ideia de trabalhar no seu bairro, você pode trabalhar em outro bairro. Você pode acabar trabalhando em outro bairro por causa da votação ou por uma opção. Eu não quero trabalhar no bairro que eu moro, eu vou escolher um outro bairro. Sim, ou por opção, na hora que eu cheguei lá para escolher, meu bairro não estava mais disponível. Sim. Então aí você acaba... É uma coisa meio complexa, né? Porque quem é do bairro sabe os problemas do bairro, né? Sim. Sim, eu não sei. Eu também acho justo a pessoa ter uma majoritária no voto. Tem que ter algum tipo quando de você benefício. tem a possibilidade de escolher, fica um pouquinho mais fácil. Claro que vai escolher o bairro. Fábio, falando um pouquinho da criança, qual é a importância na formação das crianças, de forma geral, participar de alguma atividade, como por exemplo um futebol, um judô, alguma atividade fora de casa? Então, Fabiano, você é uma pessoa que, né, até, não é porque você é meu amigo, a gente conhece, você sempre visou muito isso, né? Inclusive até quando você foi diretor de uma banda, você visava muito isso com escolinha, judô, futebol. A criança hoje, a criança hoje está vivendo num mundo muito conturbado, né? Então a criança tem que ser criança, né? A criança tá tendo responsabilidades com muito pouca idade. E a criança, para ter uma grande formação, ela tem que passar pelo estágio que é da criança. Ter um social, uma boa escola, um bom professor de educação física, tá entendendo? Ter uma formação, uma educação melhor, tá entendendo? Que hoje a vida para os pais, eu sou pai de 6 filhas, né? Então eu sei como é que é, né? E às vezes eu tenho esse tipo de problema. Mas eu sempre procurei usar o social, as escolas, algum tipo de ocupação para a criança se formar uma pessoa realmente íntegra, com bons costumes, né? Que eu sou uma pessoa de uma família conservadora, entendeu? E hoje o mundo está muito liberto de certas coisas, não que eu não acho que tem que, isso é a evolução dos tempos. Até hoje você vê uma criança de 10 anos fazendo coisas que a gente com 15 não faria, tá entendendo? Mas o ideal seria a pessoa, o social, a educação, um bom colégio, um bom estudo, que eu acho que está um pouco dificultado. A educação no Brasil em geral, eu acho que é a 27ª pior no índice mundial.
o ensino no Brasil está muito falho. Não sei se é pela falta de formação, acho que até os profissionais não levam muito a sério, devido à falta de valorização também, né? Do trabalho do professor. É uma série de coisas que seria difícil a gente até detectar o que seria, né? Mas eu acho que a criança é muito importante participar de qualquer problema dos eventos sociais do bairro e da cidade em si. Fábio, entrando um pouquinho ainda na formação da criança, qual a importância da criança participar das atividades religiosas, da inserção da fé na formação da criança? Então, que nem eu te falei, eu sou de uma família conservadora. Eu sou de uma família católica, né? E eu sempre tive o costume de ir aos domingos ir para a igreja. Hoje, os próprios pais não veem isso como uma coisa prioritária, como prioridade. A formação religiosa de uma criança é uma coisa que é extremamente importante, né? A pessoa tem que ter fé em alguma coisa. Isso estimula até o desenvolvimento pessoal dele, né? Hoje a população em si está um pouco descrente, né? Descrente com tanta barbaridade que a gente vê, né? Hoje o ser humano ele tem muito pouco respeito com o seu próximo, né? Eu acho que isso é muita falta da religiosidade, da pessoa frequentar, independente do que seja uma igreja, tem que crer em alguma coisa. E isso, os pais hoje não acham isso como prioridade. Eu sempre tive vontade, eu fui batizado. Hoje as pessoas não se preocupam em batizar, de fazer um catecismo, né, de fazer participar da igreja em grupos. Antigamente tinha meu grupo, quando você lembra, tinha o tubo. Né, a gente participava das atividades da igreja, né? Hoje as crianças não... É por falta de incentivo do próprio pai, da mãe, ou de um tio, de uma avó, né? E hoje as pessoas não têm esse costume por falta de incentivo. Eu acho que é mais incentivo, para ter um conhecimento maior do que é a religiosidade da pessoa, né? Eu acho isso muito, muito importante. Você tocou num ponto que é muito importante mesmo. As pessoas estão perdendo um pouco a fé, né, da religiosidade sobre isso. Fábio, a gente comentou um pouquinho do Conselho Tutelar e todo, né, o cuidado aí com a preparação. Sim. Antes, né, e depois também, até depois tem um curso e tal. Se a gente tivesse esse cuidado, né, dessa preparação documental, desse preparo todo, muito importante, com as outras oportunidades de escolhas para um vereador, prefeito e tudo mais, se a gente tivesse esse mesmo cuidado como a gente tem para o Conselho Tutelar, será que nós teríamos melhores representantes? Eu tenho quase a absoluta certeza que a gente teria pessoas mais capacitadas na vereança da cidade, digo na minha ou em geral no Brasil, né? Eu sou uma pessoa que eu procuro não ser crítico em relação a isso, mas é muito difícil. Hoje você vê um vereador, um profissional da área da vereança, você vê personagens. Isso é extremamente preocupante, tá entendendo? As pessoas usarem do seu profissional, que não tem nada a ver com vereança, o que ele vai fazer para ser candidato, né? Nós tivemos na cidade durante algum tempo, né, uma situação, uma onde pessoa nós tínhamos folclórica. Um voto não era protesto, de protesto, né, um voto de protesto que acabou se tornando eleito. Né? Muitos falavam que nem na cidade morava. Dizem que era em Cubatão e ele foi... então. E aí que foi o famoso Zé Macaco. Zé Macaco, né? Que teve uma votação expressiva. Mas então, eu não sei se ele chegou a ser reeleito, mas eu sei que ele foi eleito. Veja você, e entrou no cenário político da eu vou dizer para você, não vou citar o nome do vereador que fez esse tipo de proposta para o vereador eleito, que é até... Eu me sinto enojado da política saber isso. O Zé Macaco teve uma eleição expressiva, na época acho que foi 15 mil votos. Na época era majoritária, eu acho que não tinha coligação, ele não foi aquela chamada, você faz um vereador, devido ao número de votos, chama mais 3. Mas ele tinha tanto despreparo para a vereança, era uma pessoa folclórica, era uma pessoa fascinante, que as crianças gostavam dele.
mas não era o Não trabalho era, para um não era o vereador. espaço, né? Não era Então, o espaço ele teve uma proposta de um vereador que ele vendeu a cadeira. O vereador que comprou a cadeira dele. Quer dizer, foi uma coisa extremamente... Que nem você fala sobre documento, como é que a pessoa pode se candidatar. Hoje, a pessoa tem que ter, eu acho que a quinta série a pessoa se candidata a vereança, não sei se agora é segundo grau, fizeram acho que uma reformulação, não estou muito a par de que... Mas eu vejo pessoas que tem vereador que não sabe nem orar. A oratória dele é muito ruim, Fabiano. Tá entendendo? Você vê várias falhas de erro de português, pessoas extremamente despreparadas para ser vereador numa cidade que é uma cidade turística, uma cidade conhecida mundialmente, não só pelo clube que tem na cidade, que é o Santos Futebol Clube. É difícil até eu falar isso como corintiano, mas é a verdade. É um clube que é conhecido mundialmente. Então, eu acho que tinha que ter um pouco mais de cuidado, uma triagem melhor para a pessoa ser candidata à vereança, né? Eu acho que teria que ter o pessoal tinha que ser um pouco... Eu acharia até que teria que ter uma formação acadêmica para ser vereador. Eu acho que seria o mínimo de exigência. Esse é o meu modo de ver, né? Bacana. Fabiano, vamos entrando na reta final aí do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse um recado aí para todo mundo que acompanhou a gente aí, que participou. O que você deixa aí de reflexão aí para todo mundo que acompanhou aí nossa? Então, eu gostaria que as pessoas levassem mais a sério, né? Eu acho que não só para a vereança, mas para o conselho tutelar, eu vi o pessoal do bairro aqui, a gente está precisando, a gente tem muitos problemas sociais com crianças de morro aqui, envolvimento com coisas ilícitas, drogas. O Conselho Tutelar é uma entidade muito forte, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de responsabilidade para esse tipo de órgão, né? E eu acho que você, como o Uta sempre tem um social do bairro, você é uma pessoa muito preparada para esse tipo de coisa. Não já te dando uma responsabilidade, né? Porque eu sou uma pessoa que eu teria como te cobrar em relação a isso, né? Mas vamos levar mais a sério e deixar. E uma coisa muito importante também, eu estou vendo muito candidato a conselheiro tutelar, parentes de vereadores, não tenho medo de falar aqui, sendo bancado por vereadores e fica uma campanha desigual e uma moral muito... Isso é feio, tá entendendo? A pessoa ser bancada por um vereador... Desculpe, Fabiano, tem candidata a conselho tutelar fazendo campanha de vereador na cidade. Isso é extremamente preocupante para um futuro até das crianças, tá? É um desabafo meu como morador do bairro e morador da cidade. Eu acho que as autoridades competentes em relação a isso teriam que tomar um pouco mais de cuidado sobre isso, tá? É só um desabafo. Muito obrigado, fico agradecido de você me dar esse espaço. Fabiano, obrigado. Você está aqui, eu trabalho no comércio também. Você sabe que eu sou presidente de uma banda, diretor de uma escola de samba, a gente faz uns projetos sociais. Só eu sei como é difícil, né? Ainda mais nos dias de hoje. Mas eu sou um cara que eu nunca vou deixar de lutar pelo social do meu bairro, da minha cidade. Fabiano, mais uma vez, obrigado. Nossa, eu que agradeço, meu. Pessoal, encerramos por aqui. Fiquem todos com Deus, sempre. Sou verde rosa, sou aquele, sou de fato de direito.